Já se sentiu perdido em um labirinto, cada corredor idêntico ao anterior, a sensação de que, não importa para onde vá, você sempre retorna ao mesmo ponto de partida? Assim é a ansiedade, um turbilhão de pensamentos que nos aprisiona, em um ciclo vicioso de preocupações e medos. A mente se torna um campo de batalha, onde o presente é constantemente invadido por fantasmas do passado e espectros do futuro. O corpo reage, tenso, alerta, como se estivesse sempre à beira de um precipício. Imagine-se agora em uma cidade desconhecida, sem mapa, sem bússola, sem ninguém a quem pedir informações. Você vaga pelas ruas, sem saber para onde ir. Cada esquina uma nova fonte de confusão. A ansiedade é essa cidade, um lugar estranho e hostil, onde nos sentimos desamparados e vulneráveis. Mas e se eu te dissesse que existe um mapa, uma bússola, um guia que pode te ajudar a encontrar o caminho de volta para casa? A filosofia, muitas vezes vista como um conjunto de teorias abstratas e complexas, é, na verdade, uma ferramenta incrivelmente prática para o autoconhecimento e a gestão emocional. Ela nos oferece um mapa para navegar as complexidades da vida, uma bússola para nos orientar em meio ao caos e um guia para nos ajudar a encontrar o nosso próprio caminho. Não se trata de fórmulas mágicas ou soluções instantâneas, mas sim de um processo de reflexão profunda, de questionamento constante, de busca pela verdade. Como bem disse Alain de Botton, a filosofia não cura a ansiedade, mas nos ensina a conviver com ela de forma mais consciente e significativa. Ela nos ajuda a compreender as raízes de nossos medos, a identificar os padrões de pensamento que nos aprisionam e a desenvolver estratégias para lidar com as emoções de forma mais saudável e construtiva. A filosofia nos convida a olhar para dentro, a explorar o nosso mundo interior, a descobrir quem realmente somos. Ao longo deste vídeo, vamos explorar juntos algumas das ferramentas filosóficas mais poderosas para lidar com a ansiedade. Vamos mergulhar nas ideias de grandes pensadores como Platão, Aristóteles, Kant, Nietzsche, Sartre e Camus, e descobrir como suas reflexões podem nos ajudar a acalmar a mente, a encontrar o nosso centro e a viver uma vida mais plena e significativa. Ao final desta jornada, você terá um novo olhar sobre a ansiedade e ferramentas concretas para transformar a sua relação com ela. Prepare-se para embarcar em uma aventura interior, uma jornada de autodescoberta, que pode mudar a sua vida para sempre. A busca incessante pela perfeição, a necessidade constante de aprovação externa, a armadilha de querer ser suficiente aos olhos dos outros. Quantas vezes nos perdemos nesse labirinto, consumidos pela ansiedade de não corresponder às expectativas, de não alcançar um ideal inatingível? Acreditamos que, se apenas fôssemos um pouco mais inteligentes, mais bonitos, mais bem-sucedidos, finalmente encontraríamos a paz interior. Mas a verdade é que essa busca incessante nos afasta cada vez mais de nós mesmos, nos aprisiona em uma espiral de autocrítica e insatisfação do estoicismo. Uma filosofia que floresceu na Grécia Antiga e em Roma, oferece um caminho libertador para escapar dessa armadilha. Uma de suas principais ideias é a dicotomia do controle, que nos ensina a distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos. Podemos controlar nossos pensamentos, nossas ações, nossas emoções. Mas não podemos controlar as opiniões alheias, os eventos externos, o clima, o trânsito, o comportamento das outras pessoas. A ansiedade surge quando tentamos controlar o incontrolável, quando nos preocupamos excessivamente com coisas que estão fora do nosso alcance. O estoicismo nos convida a aceitar essa realidade, a reconhecer que a vida é cheia de incertezas e imprevistos, e a focar nossa energia naquilo que realmente podemos influenciar. O nosso próprio caráter, as nossas próprias escolhas, a nossa própria maneira de reagir ao mundo. A prática da atenção plena, ou mindfulness, é uma ferramenta poderosa para nos ajudar a aplicar esse princípio estoico em nosso dia a dia, ao nos ancorarmos no presente, ao observarmos nossos pensamentos e emoções sem julgamento, diminuímos a ruminação sobre o passado e as preocupações com o futuro. A atenção plena nos permite viver o momento presente com mais intensidade e clareza, apreciando as pequenas coisas, encontrando beleza na simplicidade e aceitando a impermanência da vida. Para colocar em prática esses ensinamentos, proponho um exercício simples, mas poderoso.
A carta para a incerteza. Pegue um pedaço de papel e escreva uma carta expressando seus medos e preocupações mais profundos. Reconheça que muitos deles estão fora do seu controle. Descreva detalhadamente o que te aflige, sem se censurar, sem se julgar. Deixe que as palavras fluam livremente, como um rio que deságua no oceano. Após expressar seus medos, comprometa-se a focar no que você pode fazer no presente. Quais são as ações concretas que você pode tomar para melhorar a sua situação, para cuidar de si mesmo, para se aproximar dos seus objetivos? Escreva essas ações com clareza e objetividade. E, acima de tudo, comprometa-se a praticar a aceitação. Aceite que a vida é incerta, que nem sempre teremos as respostas que buscamos, e que está tudo bem não estar no controle o tempo todo. Lembre-se da metáfora estoica. A vida é como um jogo de cartas. Não podemos escolher as cartas que recebemos, mas podemos escolher como jogá-las. A ansiedade diminui quando aceitamos as cartas que recebemos, quando reconhecemos que nem sempre teremos a mão perfeita, e quando nos concentramos em jogar, da melhor forma possível, com as ferramentas que temos à nossa disposição. Abrace a incerteza. Confie na sua capacidade de adaptação e descubra a liberdade que reside na aceitação. A rede social, antes vista como um espaço de conexão e partilha, muitas vezes se transforma em um palco de comparações incessantes. Observamos a vida aparentemente perfeita dos outros, seus sucessos, suas viagens, seus relacionamentos, e nos sentimos inadequados, inferiores, como se estivéssemos perdendo algo importante. A ansiedade social se instala, alimentada pela cultura da competição, pela busca incessante por validação externa, pela necessidade de provar o nosso valor aos olhos dos outros. Nietzsche, um dos filósofos mais provocadores e influentes da história, nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente sobre essa questão. Ele nos convida a abraçar a nossa própria singularidade, a celebrar a nossa individualidade, a nos libertarmos das amarras da comparação e da conformidade. Para Nietzsche, a vida é uma jornada única e irrepetível, e cada um de nós tem um destino a cumprir, um potencial a ser realizado. Um dos conceitos-chave da filosofia nietzschiana é o amor fati, que significa amor ao destino. Não se trata de uma aceitação passiva e resignada da vida, mas sim de uma atitude ativa e afirmativa diante de tudo o que nos acontece, tanto o bom quanto o ruim. O amor fati nos convida a amar cada aspecto da nossa história, cada experiência, cada desafio, como parte essencial da nossa jornada única. Outro conceito importante é a vontade de poder, que não deve ser interpretada como uma busca por dominação ou controle sobre os outros, mas sim como um impulso interno para a autossuperação, para o desenvolvimento dos nossos talentos e potencialidades. A vontade de poder nos incentiva a nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos, a explorarmos os nossos limites, a superarmos os nossos medos, a nos realizarmos plenamente como indivíduos. Para colocar em prática esses ensinamentos, proponho um exercício simples, mas transformador: o Diário da Autenticidade. Pegue um caderno e registre diariamente seus pensamentos, sentimentos e ações que o fazem se sentir genuíno e alinhado com seus valores. Quais são as atividades que te trazem alegria e satisfação? Quais são as qualidades que você mais admira em si mesmo? Quais são os momentos em que você se sente verdadeiramente conectado com a sua essência? Celebrar a sua individualidade. Reconheça os seus talentos, valorize as suas conquistas, por menores que elas possam parecer. Não se compare com os outros, não se preocupe com o que eles pensam ou dizem de você. Concentre-se em se tornar a melhor versão de si mesmo, em viver uma vida autêntica e significativa, em seguir o seu próprio caminho, independentemente do que os outros possam esperar de você. Lembre-se da máxima nietzschiana: torne-se quem você é. A ansiedade se dissipa quando paramos de nos comparar com os outros, quando reconhecemos o nosso próprio valor, quando nos libertamos das expectativas alheias e quando nos concentramos em nos tornar a melhor versão de nós mesmos, em viver uma vida alinhada com os nossos valores e propósitos. Abrace a sua singularidade, celebrar a sua individualidade e descubra a alegria de ser quem você realmente é. A sensação de estar à deriva, de não saber para onde ir, de não ter um propósito claro na vida. Quantas vezes nos sentimos assim, perdidos em um mar de possibilidades, paralisados pela indecisão,
consumidos pela ansiedade de não saber qual caminho seguir? Acreditamos que, se apenas tivéssemos um mapa, uma bússola, um guia, finalmente encontraríamos a direção certa. Mas a verdade é que o mapa, a bússola, o guia já estão dentro de nós. Sartre, um dos principais expoentes do existencialismo, nos lembra que somos totalmente livres para escolher o nosso próprio caminho, para criar o nosso próprio significado na vida. Não há um destino predeterminado, não há uma essência que nos defina, não há um manual de instruções que nos diga o que fazer. Somos nós que, através das nossas escolhas e ações, moldamos a nossa própria existência. Essa liberdade Adhikar, essa responsabilidade absoluta, pode gerar angústia, medo, ansiedade. Mas também pode nos empoderar, nos dar a força para superar os nossos limites, para transformar a nossa vida, para nos tornarmos quem realmente queremos ser. O existencialismo nos convida a abraçar essa liberdade, a assumir essa responsabilidade, a nos tornarmos os autores da nossa própria história. Um dos principais obstáculos que nos impedem de assumir a nossa liberdade é a má-fé, que Sartre define como o auto-engano, a tendência a negar a nossa responsabilidade, a nos escondermos atrás de desculpas, a nos conformarmos com o status quo. A má-fé nos leva a viver uma vida inautêntica, vazia, sem sentido, o que, por sua vez, alimenta a ansiedade e o sofrimento. Para superar a má-fé, precisamos nos confrontar com a nossa própria verdade, reconhecer os nossos medos, admitir as nossas fraquezas e assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas. Precisamos nos libertar das amarras do conformismo, da pressão social, das expectativas alheias, e seguir o nosso próprio caminho, mesmo que ele seja diferente do caminho da maioria. Para colocar em prática esses ensinamentos, proponho um exercício profundo e transformador: a análise existencial. Pegue um caderno e identifique seus principais valores e objetivos de vida. O que é realmente importante para você? O que te motiva? O que te faz sentir vivo? Quais são os seus sonhos, as suas paixões, os seus propósitos? Em seguida, avalie se as suas escolhas atuais estão alinhadas com esses valores e objetivos. Você está vivendo uma vida autêntica e significativa, ou está apenas seguindo o fluxo, se conformando com as expectativas alheias? Se você perceber que as suas escolhas não estão alinhadas com os seus valores, defina um plano de ação para mudar de rumo. Quais são os passos que você precisa dar para se aproximar dos seus objetivos, para viver uma vida mais autêntica e significativa? Lembre-se da metáfora sartriana. Estamos condenados a ser livres. A ansiedade se transforma em coragem quando aceitamos a nossa liberdade, quando assumimos a responsabilidade pelas nossas escolhas, e quando nos comprometemos a criar o nosso próprio significado na vida. Abrace a sua liberdade, desafie o status quo e descubra a alegria de viver uma vida autêntica e significativa, de acordo com os seus próprios valores e propósitos. O vazio existencial, a sensação de que nada importa, de que a vida não tem sentido, de que estamos apenas vagando sem rumo em um universo indiferente. Quantas vezes nos deparamos com essa angústia, com esse desespero profundo, que nos faz questionar a própria razão de ser? Acreditamos que, se apenas encontrássemos uma resposta, um propósito, uma verdade, finalmente encontraríamos a paz interior. Mas a verdade é que a resposta, o propósito, a verdade talvez não existam. Camus, outro gigante do existencialismo, nos confronta com o absurdo, o conflito entre a nossa busca incessante por significado e a falta de sentido inerente ao universo. Para Camus, a vida é uma contradição, uma luta constante entre a nossa sede de infinito e a nossa finitude, entre a nossa esperança e a nossa desesperança. Não há um Deus que nos guie, não há um destino que nos espere, não há uma ordem cósmica que nos proteja diante desse absurdo. Temos duas opções: nos rendermos ao desespero, ao niilismo, à apatia, ou nos rebelarmos, nos revoltarmos, nos insurgirmos contra a falta de sentido. A rebelião, para Camus, não é um ato de violência ou de destruição, mas sim um ato de criação, de afirmação da vida, de resistência contra a opressão, de busca pela justiça, pela liberdade, pela solidariedade. A rebelião nos permite encontrar alegria e significado em meio ao caos, através da criação artística, do amor, da amizade, do engajamento social, da busca pelo conhecimento.
da celebração da beleza, da apreciação da natureza. A rebelião é a nossa resposta ao absurdo, a nossa maneira de afirmar a nossa humanidade, de nos conectarmos com algo maior do que nós mesmos. Para colocar em prática esses ensinamentos, proponho um exercício simples, mas poderoso. Encontre sua rebelião. Identifique atividades que o fazem se sentir vivo, conectado, engajado, que te trazem alegria, satisfação, propósito. Podem ser atividades artísticas, como pintar, escrever, dançar, cantar, tocar um instrumento. Podem ser atividades sociais, como voluntariado, ativismo, participação em grupos de apoio. Podem ser atividades físicas, como praticar esportes, caminhar na natureza, meditar. Dedique tempo a essas atividades regularmente. Reserve um espaço em sua agenda para se conectar com aquilo que te faz sentir vivo, para expressar a sua criatividade, para se engajar em causas que você acredita, para se conectar com outras pessoas, para celebrar a beleza da vida. Não se limite, não se censure, não se preocupe com o que os outros vão pensar. Siga o seu coração, siga a sua intuição e descubra a alegria de se rebelar contra o absurdo, de afirmar a sua humanidade, de viver uma vida plena e significativa. Lembre-se da metáfora camosiana. É preciso imaginar Sísifo feliz. Sísifo, na mitologia grega, foi condenado a rolar uma pedra montanha acima, apenas para vê-la rolar de volta para baixo, repetidamente por toda a eternidade. Camus nos convida a imaginar Sísifo feliz, a imaginar que ele encontra alegria e significado em sua tarefa repetitiva e aparentemente inútil. A ansiedade se atenua quando aceitamos o absurdo da existência, quando reconhecemos que a vida é cheia de desafios, de dificuldades, de sofrimentos, e quando nos alegramos com a beleza e a intensidade do presente, com as pequenas coisas, com os momentos de conexão, com a oportunidade de amar, de criar, de se rebelar, a mente tagarelando incessantemente, os pensamentos girando em círculos viciosos, a necessidade constante de analisar, controlar, prever, planejar. Quantas vezes nos perdemos nesse labirinto da racionalização, desconectados de nossas emoções, de nossas intuições, de nossa sabedoria corporal? Acreditamos que, se apenas pensássemos o suficiente, se apenas encontrássemos a solução lógica, se apenas tivéssemos o controle total da situação, finalmente encontraríamos a paz interior. Mas a verdade é que o excesso de racionalização pode nos aprisionar em um ciclo de ansiedade e sofrimento. Bergson, um filósofo francês do século XX, nos convida a ir além da razão, a explorar o poder da intuição, a reconectar com a sabedoria do nosso corpo. Para Bergson, a intuição não é apenas um palpite ou um pressentimento vago, mas sim uma forma de conhecimento imediato e não conceitual, que nos conecta com a realidade, de forma mais profunda e autêntica. A intuição é a nossa capacidade de captar a essência das coisas, de compreender a complexidade da vida, de tomar decisões sábias, sem a necessidade de recorrer à análise lógica ou ao raciocínio dedutivo. A prática da escuta do corpo é uma ferramenta poderosa para desenvolver a nossa intuição e aliviar a ansiedade. Ao prestarmos atenção às nossas sensações físicas, às nossas emoções, às nossas necessidades, aprendemos a reconhecer os sinais de alerta que o nosso corpo nos envia quando estamos prestes a entrar em um estado de ansiedade. Podemos sentir a respiração acelerada, o coração palpitando, os músculos tensos, o suor frio, a boca seca. Ao reconhecermos esses sinais, podemos agir preventivamente, antes que a ansiedade se torne avassaladora. Podemos respirar fundo, alongar o corpo, caminhar na natureza, ouvir música relaxante, tomar um banho quente, conversar com um amigo, meditar. Podemos também nos perguntar: o que o meu corpo está tentando me dizer? Qual é a necessidade não atendida que está gerando essa ansiedade? O que eu posso fazer para cuidar de mim mesmo? Para colocar em prática esses ensinamentos, proponho um exercício simples, mas transformador: a meditação sensorial. Reserve alguns minutos por dia para se sentar em um lugar tranquilo, feche os olhos e concentre-se em suas sensações físicas. Observe a sua respiração, o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Sinta o contato do seu corpo com a cadeira, com o chão. Perceba os sons ao seu redor, os cheiros no ar, o sabor na sua boca. Não julgue as suas sensações,
não tente mudá-las. Apenas observe-as com curiosidade e gentileza. Se a sua mente começar a divagar, traga de volta para o presente, para as suas sensações físicas. Permita que o seu corpo o guie para um estado de relaxamento e equilíbrio. A meditação sensorial é uma forma poderosa de reconectar com a sua intuição, de acalmar a sua mente, de aliviar a sua ansiedade, de nutrir a sua alma. Lembre-se da metáfora bergsoniana. A inteligência se caracteriza por uma incompreensão inata da vida. A ansiedade diminui quando confiamos em nossa intuição, quando permitimos que o nosso corpo nos guie, quando nos libertamos da necessidade de controlar tudo com a mente, quando nos abrimos para a sabedoria que reside em nosso interior. Abrace a sua intuição, confie na sua sabedoria corporal e descubra a alegria de viver uma vida mais autêntica, mais plena, mais conectada com a sua essência. Chegamos ao final desta jornada filosófica em busca da serenidade, um caminho repleto de desafios, descobertas e, espero, de insights transformadores. Percorremos juntos os ensinamentos do estoicismo, que nos convida a focar no que podemos controlar e a aceitar o que não podemos. Mergulhamos na filosofia de Nietzsche, que nos incentiva a abraçar a nossa singularidade e a nos tornarmos quem realmente somos. Exploramos o existencialismo de Sartre, que nos lembra da nossa liberdade Wildcard e da nossa responsabilidade em criar o nosso próprio significado na vida. E nos conectamos com a intuição de Bergson, que nos convida a confiar na sabedoria do nosso corpo e a ir além da razão. Revisitamos os principais conceitos filosóficos que nos guiaram ao longo deste vídeo, como a dicotomia do controle, o amor fati, a liberdade Wildcard, a má-fé, o absurdo, a rebelião e a intuição. Cada um desses conceitos nos oferece uma nova perspectiva sobre a ansiedade, uma nova ferramenta para lidar com ela, uma nova maneira de nos relacionarmos com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor. É importante ressaltar que a filosofia não é uma solução mágica para a ansiedade, mas sim uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e a gestão emocional. Ela não nos oferece respostas fáceis ou fórmulas prontas, mas sim um caminho de reflexão profunda, de questionamento constante, de busca pela verdade. A filosofia nos convida a olhar para dentro, a confrontar os nossos medos, a desafiar as nossas crenças, a nos libertarmos das amarras do conformismo e da ignorância. Incentivo você a continuar explorando a filosofia, a ler os livros dos grandes pensadores, a participar de debates e discussões, a aplicar os seus princípios em sua vida diária. A filosofia não é apenas um conjunto de teorias abstratas, mas sim um modo de vida, uma maneira de pensar, de sentir, de agir no mundo. Ao integrar a filosofia em sua vida diária, você estará cultivando a sua mente, nutrindo a sua alma, e se tornando uma pessoa mais sábia, mais compassiva, mais autêntica, mais feliz. Imagine a filosofia como um jardim que precisa ser cultivado continuamente para florescer e produzir frutos. Você precisa plantar as sementes do conhecimento, regar as plantas com a reflexão, podar os galhos secos do preconceito, adubar o solo com a experiência. Com o tempo, o seu jardim filosófico se tornará um oásis de paz, de sabedoria, de beleza, onde você poderá encontrar refúgio nos momentos de dificuldade, inspiração para seguir em frente e alegria para celebrar a vida. Como bem disse Dido Krishnamurti, a verdade é uma terra sem caminhos. A jornada filosófica é uma busca individual e contínua, sem respostas fáceis ou fórmulas prontas. Cada um de nós precisa trilhar o seu próprio caminho, descobrir a sua própria verdade, criar o seu próprio significado na vida. A filosofia pode nos ajudar a encontrar o nosso caminho, mas não pode nos dizer qual caminho seguir. A escolha é sempre nossa e, para finalizar, deixo com você uma pergunta para a reflexão. Qual é o primeiro passo que você pode dar hoje para integrar a filosofia em sua vida diária e transformar a sua relação com a ansiedade? Permita-se sentir, permita-se questionar, permita-se ser livre. A jornada da filosofia é uma jornada de autodescoberta, de transformação, de libertação. Abrace essa jornada com coragem, com curiosidade, com alegria. E descubra a beleza de se tornar quem você realmente é.